Bom dia, Pai, seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor venha sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é fiel, querido. Confie no nome do Senhor. Busque a sua face. Renda-se aos seus pés e creia que Deus é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Jesus te ama e quer e pode mudar a tua história. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir para você, deixe o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso objetivo é fazer o ide do Senhor, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as ações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus te ama e que Ele pode mudar a tua vida. E Ele não te ama por tudo que você tem ou por tudo que você faz. Ele te ama porque Ele é Senhor e Deus. Porque antes mesmo de nós nos entregarmos e buscarmos a sua presença, Ele já havia se dado, se colocado no meu e no teu lugar. Jesus, Ele não quer que pereçamos, mas que tenhamos o conhecimento da sua palavra, da sua verdade, e entendamos que Ele é a nossa salvação, que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Busque a face do Senhor, deixe Jesus trabalhar o teu coração e renda-se aos seus pés, porque o Senhor é fiel e é justo juiz, e Ele está diante de ti. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. Amém? Hoje nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para os Filipenses. Filipenses 1, a partir do versículo 27, que diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós me foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos do Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão.
e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, exortando para que eles andem segundo as palavras do Evangelho que foram lhes ensinadas. Aquilo que ele transmitiu, que eles façam com diligência, com sabedoria. Ele começa essa carta dando graças a Deus pela vida deles e pedindo a Deus que cada dia mais aperfeiçoe a obra que ele bem começou na vida de cada um deles, agradecendo as dádivas, as bênçãos que eles haviam enviado para suprir as suas necessidades. E dizendo que depois que ele foi preso, muitas pessoas tomaram ousadia, tomaram ânimo para falar do Evangelho de Cristo. Mas que ele sabia que no meio daquelas pessoas havia aqueles que de coração estavam pregando o amor do Senhor por amor. Mas ele também sabia que havia algumas pessoas que era por inveja, que era achando que ia colocar nele mais aflição sobre a aflição que ele estava vivendo. E muitos estavam fazendo para trazer nele aflição, tipo assim, ele vai ver eu pregando, porque ele, aonde ele está, ele não pode pregar aonde eu estou. E isso eles achavam que estariam trazendo sobre a vida do apóstolo perturbação de alma. Mas ele disse não, muito pelo contrário, eu fico feliz que o nome do Senhor esteja sendo propagado e conhecido nos 4 cantos do mundo. Que me importa por que você está falando? Mas o que me importa é de quem você está falando. Se você está falando do amor do Senhor, se você está falando da palavra da vida, você está fazendo com que o Evangelho do Senhor seja propagado e alcance vidas. E o apóstolo Paulo vem decorrendo aqui falando com os irmãos, que os irmãos andem com o mesmo sentimento, com o mesmo ânimo, com a mesma força, unidos com o mesmo propósito no Evangelho da salvação, de ganhar vidas, de tirar as vidas das portas do inferno, de propagar a palavra da vida no coração daqueles que ainda não tinham conhecimento do Senhor. E se você der continuidade à carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele ainda faz citação de 2 mulheres, Evódia e Santique, para que elas, o que dá-se a entender, irmãs no Senhor, congregam no mesmo ministério, mas tinham algum problema entre si, porque elas não concordavam em alguma coisa. E isso começou a atrapalhar o ministério, começou a atrapalhar a vida espiritual delas. E fala, minhas irmãs, tenha bom ânimo, tenha o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Creia que o Senhor levantou as duas. Ande com zelo, ande com sabedoria, porque o Senhor, que tem a paz que excede todo entendimento, vai direcionar os vossos corações. E ele pede ao irmão que está com essa carta em mãos, Epafrodito, e ao irmão Timóteo, a quem ele vai enviar, que cuide dessas vidas, que mostre para elas que quem anda com Cristo não faz exatamente as mesmas obras antes de Cristo. Pelo contrário, é transformado. Nesse momento aqui do Evangelho, onde ele vem escrevendo, no capítulo 2, ele vem dizendo, olha, se há algum consolo, se há alguma Perdão. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranhável afeto e compaixão, completai em alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nós não estamos para lutar uns contra os outros, nós estamos na presença do Senhor para sermos instrumento do Senhor, para alcançarmos vidas lá fora, para sermos exemplos de conduta e de fé para aqueles que ainda não têm o conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, não atente cada um para o que é seu, propriamente seu, minha razão, meu direito, minha vontade. Não, querido, olhe para o outro, dê a primazia para o teu irmão. Lembra da lei do Senhor? Perguntaram para Jesus quais são as 2 grandes leis. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo como nós mesmos, quando nós nos amamos, nós amamos a Deus. Quando nós amamos ao nosso próximo, nós amamos a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E ele vem dizendo que o próprio Cristo, sendo Deus, não usurpou ser maior que Deus. Quem fez isso? Satanás. Satanás pôs no seu coração. Por que Satanás caiu? Por que o diabo caiu? Porque ele colocou no seu coração sentar acima do trono de Deus e ser maior do que Deus. E ele fala, olha, Jesus, sendo Deus, não teve essa usurpação de querer ser igual ou maior do que Deus. Pelo contrário, ele veio e se humilhou, se colocou em forma de homem, se fazendo homem. Ele obedeceu ao Pai em todo o tempo. E a obediência ao Pai o levou à crucificação, à morte na cruz, por amor de mim, por amor de ti. E ele não retrocedeu. Ele sabia como homem ele ficou aterrorizado. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto de suar sangue, mas ele não retrocedeu. Ele obedeceu em tudo, até chegar à morte na crucificação. Porque ele sabia que a sua crucificação traria para a minha e para a sua vida libertação, cura e salvação. E ele continuou. Se ele é o nosso exemplo de conduta, de fé e de prática, nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que aprender a abrir mão daquilo que pensamos, daquilo que queremos e desejar buscar, fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que está no desejo do coração do Senhor. Muitas das vezes nós estamos brigando por coisas tão pequenas e isso faz com que o reino do céu seja paralisado. Não, querido, que nós possamos ser instrumento do Senhor para que o reino dos céus avance, para que através da nossa vida, vidas venham a se converter, porque nós estamos diante de uma tão grande testemunha. As pessoas estão de olho, o céu está de olho, o inferno está de olho na nossa conduta, na nossa postura, nas nossas palavras, nas nossas ações. Que se nós andarmos segundo os princípios da verdade, segundo a palavra de Deus, o Senhor é fiel para cumprir sobre a nossa vida a sua promessa. E ele vem dizendo que Jesus ele se entregou e por conta da sua entrega, Deus o exaltou. E quando Deus exaltou a Cristo Jesus, ele lhe deu um nome, sobre todo nome. E que no nome de Jesus Cristo, línguas o confessariam. Não, ninguém ficaria de pé diante do Senhor. Todo joelho vai se dobrar e reconhecê-lo como Senhor. Toda língua vai confessar, querido, quer queira, quer não. Eu prefiro por amor. Eu prefiro confessar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Porque eu sei que o Senhor é quem opera na minha vida, o querer e o efetuar. Então eu sou dependente dele. E o que ele quer para a minha vida é que eu esteja com a sua palavra em meu coração e na minha boca. E que eu proceda segundo a sua vontade e segundo a sua verdade. Porque ele é juiz e justiça. Ele é Senhor e Deus. Ele é o meu advogado. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu confio na sua promessa e na sua palavra. Por isso eu quero deixar para você nesse dia de hoje essa palavra. Que você possa meditar nessa epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E deixar os embaraços, as coisas erradas desse mundo que estão te atrapalhando a buscar a presença do Senhor. Voltar os seus olhos aos céus e se render aos pés da cruz e permitir que Jesus transforme a sua mente, o seu coração, para que você possa viver o extraordinário, o sobrenatural em Cristo Jesus. Jesus te ama, querido. Ele quer mudar a tua história, mas ele não vai tomar a decisão por você. Ele já te deu a opção para a decisão. Você decide se vai buscá-lo, se vai servi-lo, ou se vai continuar nessa vida que você está, nesse caminho que você está, nessa situação que você está. Se você está ouvindo a palavra do Senhor e ela está falando ao teu coração, tome posicionamento, tome uma atitude, mude a sua rota, mude a sua conduta, mude os seus pensamentos por amor a Cristo. Olhe com os olhos de Cristo, tenha compaixão, tenha fé e creia que Jesus é Senhor e Deus na tua vida. Deixe Ele governar o teu coração e a tua mente, deixe Ele conduzir os teus passos, porque Ele não quer que você pereça. Mas o Senhor quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Jesus é a verdade, querido. Ele disse no livro do Evangelho de João,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, creia que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e renda-se aos seus pés. Confesse como seu suficiente Salvador e se renda e creia que Ele vai mudar a tua história. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e que essa palavra seja diretamente do céu ao teu coração, para que a sua vida seja transformada de glória em glória, por amor àquele que vive, àquele que reina. Jesus te ama e Ele pode mudar a tua vida. Fica na graça, fica na paz e não se esqueça. Seja você uma